Aos Gálatas, capítulo 4, verso 21. É depois de Coríntios, Gálatas, aí Efésios. Dizei-me, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abrão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. E o que se entende por alegoria? Porque esses são os 2 concertos, um do monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, o monte da Arábia, o que corresponde Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com os seus filhos. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. Porque está escrito: alegra-te, estéril, que não destes à luz, esforça-te e clama, tu que não está de parto, porque os filhos da solitária são mais do que as que têm marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Mas como, então, aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Mas, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo nenhum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos, não da escrava, mas da livre. Esses versos. Aqui é uma passagem, uma alegoria que Paulo escreveu aos Gálatas, dizendo sobre os 2 filhos que Abrão teve. Abrão, os irmãos podem ler lá em Gênesis, está escrito no 21, sobre os 2 filhos de Abrão. Um é o filho da escrava Agar, que é Ismael. Mas depois, Abrão se achou bastante rico e muito fortalecido em bens terrenos, e ele próprio reclamou com Deus: de que me vale tantos bens que tu me deste, se não tenho um herdeiro? E de fato, era uma tristeza muito grande, um homem ter tantos bens e diz: não tenho para quem deixar. Deve ser uma amargura muito grande. E assim, ele reclamou. E Deus disse para ele: Abrão, saia fora da tua tenda. E ele, saindo para fora, disse: olha para o céu, você está vendo as estrelas do céu? Assim serão os teus filhos no céu. E olha na terra, areia, assim serão teus filhos na terra. Te multiplicarei, te darei uma herança, uma herdade, te darei filhos que se multiplicarão na terra. Mas ele disse: mas cadê o filho? Então, o que Abrão quis fazer? Resolver o problema. Ele quis resolver o problema. Eu não tenho filho, mas eu tenho uma escrava chamada Agar, e ela é fértil, e dela suscitarei filho, e terei uma descendência para poder dar tudo isso. Mas só que era filho da escrava, não era filho da legítima esposa Sara. Ela era estéril. E Abrão, quando teve este filho, se não me engano, rodeava de 90 a 100 anos. Então, era ela estéril. Mas o Senhor
falou para ela e disse: Sara, no tempo da vida, abraçarás um filho. Quer dizer, vai passar o tempo da gestação, vai passar o tempo do período da criança se formar e ela vai vir ao mundo. No tempo da vida você vai abraçar ela. Muito bem. Então ela riu. Até está na passagem de: por que, Sara, você ri? Porque isso não é possível nessa idade. Eu já sou uma senhora, já não tenho mais a fertilidade de uma mulher, e do meu marido também. Então os dois já vencidos pela idade e pela vida. Mas o Senhor diz: abraçarás um filho. Glória ao nome santo do Senhor. E veio, nasceu, irmão, Ismael. Nasceu Ismael. Primeiro nasceu Ismael, filho da Agar. Nasceu da Agar, e aquela alegria reinou naquela casa. Ali não tinha quase movimento, mas quando chegou o Ismael, alegria correndo para dentro de casa e para um lado para o outro. O Abraão disse: está resolvida. A minha herança agora tem um herdeiro. Agora tem um herdeiro. Ocorre, irmão, que isso foi por algum tempo, depois o Senhor veio naquilo que o Senhor já deu, que Deus daria a Sara, do ventre dela, ter um filho no tempo da vida. Deus ia dar um filho para ela, e de fato deu o filho. Quando deu o filho, ocorre que começou a haver contenda. O menino mais velho, que era Ismael, contendia com o mais novo, que era Isaque. As desavenças e as diferenças começaram. E Abraão, então, agradava muito Agar, porque já lhe tinha dado um filho. E Sara se enciumou. É bom, disse Sara, você pegar a escrava e o filho dela e mandar embora daqui. E quando ele ouviu esta fala forte, o Senhor endossou e disse para Abraão: não rejeites a fala de Sara, que é a minha voz na boca dela. Quando, pois, esta palavra estremeceu, chamou Agar, chamou Ismael: pega aqui uma botija de água, pega aqui um pão e vai embora. Você não pode ficar aqui. Dizia Abraão com isso: eu queria deixar toda a minha herança para você, mas Deus não quer. E de fato, pôs o menino para fora com a sua mãe, e a palavra diz: e ela, errante pelo caminho, quer dizer, sem saber para onde ia, caminhou até que acabou a água. Ela lançou o menino embaixo de uma árvore e ali ficou e foi chorar. E apareceu o anjo de Deus para Agar e disse: que tens, Agar? Por que chora? Porque eu não quero ver o meu filho morrer de sede. Vai, Agar, não chora, vai aonde ele está. Ele está lá chorando, eu ouvi a oração dele. Eu vou aparecer para ele dando muitas fontes de água e farei dele uma grande nação. Isso falando de Ismael, mas de Isaque já era dono de tudo. Aí então, aqui a palavra fala: Abraão teve 2 filhos, um da escrava, que é Agar, e outro de Sara, que é a mulher legítima. E de quem é a herança? É do legítimo.
é do que nasceu em segundo. Irmão, nós colocando isso no espiritual, qual é o filho que nasceu primeiro? Aqui para nós. Qual é o filho que nasceu primeiro? É esse Ismael aqui. Esse é o Ismael. Mas o segundo nasceu da água do batismo, filho da promessa. E a palavra fala, lança fora a escrava, a carne é escrava. Lança a escrava, que é a carne, e o filho dela, que é este ser humano, lança ele fora, que ele não vai herdar com o meu filho, que nasceu na água do batismo, por força do Espírito Santo, porque ele é eterno. A herança é tudo dele. Glória ao nome santo do Senhor. Então isso fala até aqui em Gálatas e fala também lá em Gênesis, fala muito bem disto aqui. Mostrando claramente. E nós, irmão, a contenda entre o mais velho e o mais novo, isso existe em qualquer casa. Você tem um filho mais velho, o mais velho castiga o mais novinho. Pede pão, ele não dá. Pede para ajudar, ele não faz. É para fazer alguma coisa errada, ele joga no pequeno. Aprontou alguma coisa, o pitico que é o problema. E lá Ismael jogava encrenca em cima de Ismael. E a encrenca começou a ver. E a mãe, que era Sara, via a contenda que o mais velho trazia para o mais novinho, que era o filho mimadinho. Quem é que não mima o mais novinho? Não tem bom, irmão. Agrada mesmo. Até que não é, passa a ser. Até o que não gosta, passa a gostar. Porque é o pititico. Então a palavra Ismael, irmão, por certo afrontava o pequeno. E havia contenda entre os dois. Então Agar, a mãe, disse, esse menino aí está criando um problema com o meu. É filho da escrava. Não é filho legítimo, é só da tua parte. A minha parte não tem nele. E eu não quero. Você vai ter que mandar esse moleque embora. Você manda ele embora, porque ele não vai herdar, e ele está aprontando aqui. Ele bate no pequeno, ele briga com o pequeno, ele faz isso, ele faz desaforo, e ele está judiando do pequenininho. Você vai deixar ele judiando do herdeiro? E assim é a vida nossa. Esse aqui é o menino mais velho. O homem de carne, e ele bate no pequeno. Em vez da gente vir na igreja, ele fala, não, hoje você não vai. Você vai ficar assistindo hoje. Eu quero pão, não, hoje eu não vou te dar pão. Você não vai na igreja hoje, você vai ficar quieto aqui. Eu vou trancar a casa. O pão está no alto, pega para mim, não vou te dar. O meninão grande é esse. E o pititico nascido na água do batismo, pede comida e não tem. Pede para vir na igreja, não vem. Pede para pedir perdão, ele não pede. Pede para ajudar, ele não ajuda. Nesta tarde o Senhor manda esta palavra. Lança a escrava. A escrava é essa carne. Lança a escrava fora. Porque ela está atrapalhando o meu filho nascido na água do batismo de poder receber a herança. Glória ao nome santo do Senhor. Irmão, então Abraão teve 2 filhos, Deus teve também 2 filhos, esse aqui e outro nascido de Cristo, então é 2 filhos, irmão, um é para a vida eterna, para receber a herança de Deus, do pai que é Abraão, o outro só veio para preencher uma vontade de Abraão, que diz, eu quero que eu ter herança
para toda a minha terra aqui, e todo gado e todo animal para alguém. Abraão tentou arrumar a situação para Deus, não deu certo. Assim, irmão, muitas coisas que nesta vida nós queremos arrumar e Deus não se agrada. Deixa Deus resolver o problema. Glória ao nome santo do Senhor. É a palavra que Deus traz nesta tarde, irmão. É essa aqui, a palavra que Deus está trazendo, separando bem, irmão. Separando. Veja que nós somos da carne. E Deus sempre, viu, irmão? Deus sempre se agradou do segundo, viu? Sabem disso? Deus sempre agradou do segundo. Deus agradou quando veio Adão. Adão, primeiro homem. Ele errou. E o segundo homem? Jesus Cristo. Primeiro, fica para lá. Segundo homem, Jesus Cristo. É aqui a palavra que está. Esse primeiro homem aqui, Isaac, é o segundo. Ismael, o primeiro. Deus ficou com o segundo e enjeitou. Amei a Isaac e aborreci a Jacó. Lá na palavra onde fala de Jacó e de Esaú, fala amei Jacó e aborreci Esaú. Jacó era o segundo, o primeiro era Esaú. Tudo o primeiro. O Novo Testamento e o Velho Testamento ficou com o Velho Testamento anulado, que era o primeiro, e deu lugar ao segundo. Bendito o nome santo do Senhor. Transformou a água em vinho. O segundo vinho foi melhor do que o primeiro. Sempre largou para trás o segundo. Sempre largou para trás o segundo. E isso não é daqui. Se nós for procurar exemplo dentro da palavra, é que a gente não se prepara para ler a palavra, mas tem muita coisa. Irmão, tudo o Senhor amou o segundo, e o primeiro foi enjeitado. Então, outra coisa, os irmãos vê, este céu que temos, não é o primeiro? E qual é o valioso? É o segundo. A vida que nós temos, qual é a mais valiosa? Essa aqui? Não, a segunda. O homem que nasceu nesta vida é esse aqui. E quem é o valioso? O que nasceu na água do batismo, o segundo. Tudo. Irmão, aqui é a mesmíssima coisa. Ele amou a Isaac e aborreceu a Ismael. Bendito o nome santo do Senhor. Amou o segundo filho, que era de Sara, mas aborreceu o primeiro, que era de Agar. Tudo Deus deu lugar primeiro ao segundo que ele trouxe. E tudo está na vida aqui. É por isso aí. Então, queridos irmãos, é a palavra que Deus traz nesta tarde, e alguém que está pensando, agora perdi tudo que eu tinha. Espera, que você acha que perdeu, mas não perdeu. Deus ainda te fala por esta palavra nesses exemplos. Você achou que perdeu tudo porque era o primeiro, e Deus que está te falando que o segundo vai ser melhor. Como é que vai ser isso? E que a segunda benção vai ser maior do que a primeira. E que a glória vai ser maior do que a primeira. Deus seja louvado.